Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, obrigado pela sua companhia e agora vamos falar sobre o presidente eleito pelo TSE, Inácio, que foi internado às pressas ontem no Hospital Sírio-Libanês por conta de uma hemorragia intracraniana. Vamos entender o que aconteceu. Uma hemorragia intracraniana, mais conhecida como AVC, acidente vascular cerebral, aconteceu num dos órgãos que a gente pensava que não existia em Lula, mas os médicos descobriram que ele possui realmente um cérebro. Então aconteceu que ele foi internado às pressas no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Eu acredito que não tenha sido um problema qualquer, a situação do pudim de pinga é uma situação delicada, parece grave, ele está internado na UTI porque ele acabou passando por uma cirurgia. O presidente eleito pelo TSE, Inácio, ele foi internado na noite de ontem, no dia 9/12 de 2024, na unidade de Brasília, no Hospital Sírio-Libanês, para exames, após relatar dores de cabeça. Uma ressonância magnética revelou hemorragia intracraniana, consequência daquele tombo que ele levou no banheiro de maneira muito estranha e que cancelou a reunião dele, a presença dele na Rússia, para a reunião dos BRICS. Diante do diagnóstico, o elemento foi transferido para a unidade do hospital em São Paulo, onde passou por uma cirurgia para drenagem de hematoma intracraniano. Então ele teve um acúmulo de sangue dentro do cérebro, dentro da cabeça, mais chamado como hematoma, e esse sangue teve que ser drenado. De acordo com o boletim médico divulgado às 4 da manhã, de hoje, né? Hoje é dia 10/12, o procedimento foi realizado por uma equipe liderada pelos doutores Roberto Calil Filho e Ana Helena Germoglio e ocorreu sem intercorrências, pelo menos é isso o que o pessoal diz. Nós ficamos aqui na torcida, né? Vai que o Brasil de repente fica livre deste demônio. Então a gente torce, mas parece que o Hospital Sírio-Libanês está acabando com os planos do Brasil ser um país melhor. Então vamos acompanhando, né, a situação. No momento, o pudim de pinga se encontra em recuperação na UTI, então você vê que não foi uma coisa simples, porque tudo que se refere ao cérebro, à cabeça, é complicado, né? Então ele está na UTI sob monitoramento contínuo e um novo boletim médico será emitido ainda nesta manhã, quando está prevista uma coletiva de imprensa. Esse aqui é um boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, dizendo que o presidente eleito pelo TSE, Inácio, esteve no Hospital Sírio-Libanês, na unidade de Brasília, para realizar um exame de imagem após sentir dor de cabeça, e a ressonância magnética mostrou uma hemorragia decorrente do acidente domiciliar sofrido em dia 19, quando ele disse que caiu da cadeira de um banquinho que estava sentado e rachou o coco. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, portanto não foi uma coisa simples, porque se fosse uma coisa simples, uma pequena dor de cabeça, ele tomaria uma aspirina e estaria tudo certo, né? Então, chegando aqui em São Paulo, ele foi submetido a uma craniotomia. A craniotomia é quando se abre o crânio para a drenagem de um líquido ou do hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e o pudim de pinga encontra-se bem sob monitoração no leito da UTI. O boletim médico atualizado será emitido pela manhã, no caso hoje, né, durante uma coletiva de imprensa que vai ser realizada pela manhã também. O presidente eleito pelo TSE segue sob acompanhamento da equipe médica e pelos cuidados do professor Roberto Calil e a doutora Ana Helena Germoglio, que estão acompanhando o Lully neste probleminha que ele sofreu na tarde de ontem, né? O G1 também diz que Lula chegou a alterar a sua agenda depois de sentir um desconforto pré-cirurgia, quer dizer, antes de fazer cirurgia ele estava sentindo dor de cabeça. A informante lambedora de saco do Lula, Daniela Lima, escreveu esta matéria
com a foto do coco rachado, com esses pontos dados bem por cima do cabelo. E ela diz, né, que o Lula começou a relatar o desconforto, a equipe, durante o início da tarde, por conta do mal-estar, a agenda dele foi alterada, ele teve que ir para o Sírio-Libanês em Brasília, e depois a equipe médica constatou que houve um aumento da quantidade de líquido intracraniano e possibilidade que era monitorada desde a queda. Então, desde que ele caiu do banquinho, ele vem visitando o hospital para monitorar esse acúmulo de líquido na cabeça. Então, por volta das 22 horas, o presidente embarcou para São Paulo, acabou fazendo a tal da cirurgia de drenagem do líquido intracraniano e, segundo auxiliares, desde que a queda, ele estava avisado que o procedimento seria uma possibilidade. Então, o Bebum de Garanhuns já sabia o que poderia acontecer, não é? Temos aqui a notícia que foi dada pelo G1. O boletim médico de Lula. Vamos acompanhar. A condição que nós chamamos de hematoma subdural crônico no idoso, ela é relativamente frequente. Nós normalmente operamos praticamente todas as semanas, nós acabamos operando pacientes com essa condição, ou seja, idosos que têm um trauma de crânio, batem a cabeça e depois de algum tempo formam esse hematoma. No caso do presidente, o boletim indica que ele foi submetido a uma craniotomia. A craniotomia é quando nós realizamos uma abertura do crânio, como se fosse uma janela, para termos mais visibilidade, para podermos remover aquele coágulo com mais segurança. A gente tem aqui no telão a foto que mostra a cicatriz na cabeça do presidente Lula depois que ele sofreu aquele acidente doméstico em outubro. Essa foto é do Tom Molina, do Estadão. Dá para ver bem que são pelo menos ali 5 pontos, mais um embaixo. São 2 cortes, né? Um maior e um menorzinho. E provavelmente nessa região que o coágulo aconteceu, a gente ainda não sabe os detalhes. O pessoal ainda não sabe o que vai acontecer, né? Vamos esperar nessa manhã algum pronunciamento do hospital sírio-libanês, mas vamos ficar aqui na torcida para que o Brasil fique livre deste demônio, né? Que se chama Luiz Inácio. Pois bem, então essa foi a notícia de hoje. Lula segue internado na UTI, parece que vai passar o Natal na UTI, porque uma cirurgia, um procedimento de drenagem craniana não é uma coisa simples, ele ainda vai ter que ficar sob observação, porque Lula já é um ancião e precisa ficar sob observação na UTI. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele joinha que fortalece as nossas redes e essa notícia consegue chegar para mais e mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e daqui a pouco a gente volta. Até já.